Com o tempo, foram pensadas estratégias para a interiorização da colônia na América Portuguesa. Esses casos que nós vamos descrever não foram isolados e precisam ser explicados a partir de agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer imenso em estar aqui. O meu nome é Misael e eu sou professor de História. Vim aqui trazer hoje mais uma aula de História do Brasil para quem quer se preparar para o Enem e para quem quer se preparar para a vida. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, não ativou os sininhos para saber as notificações do mesmo, aproveite o momento e faça isso agora. Vocês não sabem o quanto vão estar me ajudando. E além disso, sigam o nosso perfil no Instagram. O link para o perfil no Instagram se encontra na descrição do vídeo. Então vamos lá, galera. Vamos falar agora sobre os processos da América Portuguesa entre 1572 e 1578. Mas antes gostaria de recapitular com vocês o que aconteceu na aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre Mendes Sá, como que se deu o governo dele. Falamos da tentativa dele de expulsar os indígenas na região baiana e do mesmo de tentar expulsar os franceses, os calvinistas franceses, ou seja, os huguenotes na França Antártica. Ele não conseguiu e delegou a função da expulsão para o sobrinho dele, o Estácio de Sá. O Estácio de Sá fundou o forte que seria o embrião da cidade do Rio de Janeiro. Essa cidade foi fundada em homenagem ao rei Dom Sebastião, por isso que se chamava São Sebastião do Rio de Janeiro. E aí, com essa cidade fundada, as tropas foram reunidas e os franceses foram expulsos da França Antártica. Além disso, foi criada uma lei em Évora, em Portugal, para que proibisse a escravização dos indígenas. Provavelmente isso foi pensado porque a colônia portuguesa, a metrópole, melhor dizendo, já estava traçando estratégias para a interiorização da colônia. É sobre isso que nós vamos discutir a partir de agora. Em 1572, houve uma divisão administrativa da colônia portuguesa. Por que houve essa divisão administrativa? O território estava se expandindo. Com a expulsão dos franceses, os portugueses voltam a assumir a região sudeste. Então, uma estratégia administrativa política deveria ser pensada para que houvesse o controle maior dessas terras expandidas. Por isso, houve a divisão da sede do governo geral. Na região norte, você teve Salvador e na região sul você teve o Rio de Janeiro, as duas sedes administrativas. No Nordeste, em 10 de dezembro de 1572, o Luís de Brito e Almeida se tornou o governador-geral da Bahia. Ele se tornando o governador-geral da Bahia, o que ele fez? Ele empreendeu diversas bandeiras para procurar metais preciosos. Além disso, fundou a cidade de Santa Luzia, na Bahia, dando início à capitania de Sergipe. Ou seja, cada vez mais os governadores gerais estavam pensando na interiorização da colônia. Além disso, Luís de Brito entrou em conflito com os nativos na região, pois aqueles que não compreendiam a necessidade, a vontade dos portugueses de querer expandir os seus territórios, acabavam entrando em guerra com os indígenas. Era o que os portugueses sempre faziam, porque para eles o território era mais importante do que a vida da população indígena. Agora nós vamos falar sobre um processo que não se ouve falar em livros didáticos de história, mas que você aprende no curso superior de história, que é a questão da Inquisição no Brasil. Isso mesmo, galera. Na colônia portuguesa, você também teve processo de Inquisição. E aí nós vamos falar um pouco sobre a Inquisição na Bahia. Em 1573, um francês chamado Jean de Molay foi considerado herege, queimado em praça pública, em Salvador. Em 1574, Rafael Olive, o colono italiano e morador de Ilhéus, ele é preso. Ele é preso por dois motivos. Primeiro, por carregar obras suspeitas, por portar obras suspeitas como O Príncipe, obra de Nicolau Maquiavel. Se você ainda não estudou sobre Renascimento, aconselho que pesquise sobre essa matéria para que vocês entendam por que a igreja se posicionou contra essas obras, contra quem portava essas obras. Além disso,
Rafael Olive foi acusado de blasfemar contra a igreja, ou seja, ele falava mal da fé cristã. Por isso que ele foi perseguido e preso pela Inquisição aqui no Brasil. Mas sobre isso nós vamos detalhar mais adiante, mais para frente. Agora nós vamos falar sobre o que ocorreu na região sudeste no mesmo ano. Antônio Salema se torna governador-geral do Rio de Janeiro. A gente não pode esquecer que agora nós temos duas sedes de governadores de governo geral. E com essas duas sedes, os governos gerais deveriam ser ocupados por governadores gerais. No caso do Nordeste foi Luiz de Brito e Almeida e no caso do Rio de Janeiro foi Antônio Salema. No Nordeste, em 1575, você teve o início da colonização do Sergipe. Então, com a tentativa do Luiz Brito e Almeida de interiorizar a colônia e dar início à capitania de Sergipe, com a fundação da cidade de Santa Luzia, você teve mais tarde a presença de jesuítas no local para tentar cristianizar o local que seria colonizado. Então, a colonização do Sergipe teve o início com as missões coordenadas pelo jesuíta Gaspar Lourenço, que partiu da Bahia. Então, Gaspar Lourenço, ele partiu da Bahia para chegar até Sergipe para tentar colonizar as pessoas que estavam ali, catequizar as pessoas que estavam ali. No dia 7 de setembro de 1575, o padre Inácio de Tolosa, que era um padre jesuíta, escreveu uma carta para o padre geral. Nessa carta, quais são os pontos principais que a gente pode perceber? Ele conta o que se sucedeu na missão de Gaspar Lourenço, ou seja, ele estava seguindo o Gaspar Lourenço, ele era, vamos dizer, uma pessoa que estava cumprindo as ordens que o Gaspar Lourenço mandava para ele, e ele cumpria com essas ordens. Então ele escreve o que se sucedeu nas missões de Gaspar Lourenço. É o que está na carta. Na carta, ele também conta que o governador-geral, na época, que era Luiz de Brito Almeida, enviou pessoas para povoar o local. Então, Luiz de Brito contava com a ideia de encontrar alguém que pudesse ser povoado. Ou melhor, que pudesse encontrar povoado. Então, por isso que ele mandou pessoas para que facilitasse a colonização do Sergipe, para além dos jesuítas. Essa carta descreve também o cotidiano dos padres com os indígenas. Então mostra como eles se relacionavam entre si. Mostra, por exemplo, como que os jesuítas batizavam os indígenas, tanto crianças, adultos e velhos. Essa carta é muito interessante por causa disso. Além disso, segundo o padre, quem não era batizado iria para o inferno. Então essa carta também traz um pouco do juízo de valor que os jesuítas tinham em relação aos indígenas, pois eles acreditavam na questão da salvação coletiva, que é uma questão que vinha desde a Idade Média. Então a pessoa deveria ser salva por meio da catequização, por meio do batismo, para poder ir para o reino dos céus. E aí, galera, a gente vai descrever agora o que ocorreu em Portugal, justamente para a gente entender que nesse mesmo período já houveram tentativas de narrar a história do nosso país por parte dos europeus. Em 1576, Pero Magalhães de Gândavo publica a obra História da Província de Santa Cruz, vulgarmente chamada de Brasil. Essa obra ela é muito importante ser descrita, por quê? Porque além de ser uma tentativa do ponto de vista dele de narrar a história do Brasil, é uma crônica que cai no Enem. Como que o Enem cobra essa crônica? Como que cobrou, pelo menos, né, na época que essa questão caiu? Eles cobraram partindo da premissa de que Gândavo ele era etnocêntrico em relação aos indígenas, ou seja, ele julgava os indígenas partindo do pressuposto que a cultura dele era melhor que a cultura dos indígenas, ou seja, ele não compreendia a cultura indígena. Esse é o pressuposto que a banca do Enem parte ao retratar em suas provas a questão do Pero Magalhães de Gândavo. É nisso que a gente tem que ficar atento, porque isso já caiu no Enem. Além do etnocentrismo em relação aos indígenas, o que a gente pode perceber nessa crônica
é que ele também defendia o princípio do descobrimento, ou seja, para ele o Brasil não foi invadido, o Brasil foi descoberto. Então, não tem como a gente pensar o quanto ele não foi etnocêntrico. Ele foi totalmente etnocêntrico. É óbvio que ele ia falar que o Brasil foi descoberto. Imagina se português fosse falar que o Brasil fosse invadido. Um português amando da coroa dissesse que o Brasil foi invadido. Não, eles iriam dizer o contrário, que o Brasil foi descoberto. Além disso, um fato curioso é que ele defende que o Brasil ele merece o nome de Terra de Santa Cruz e não Brasil. Por quê? Embora ele reconheça que o Brasil tenha esse nome por causa do pau-brasil, ou seja, a madeira que tem tingimento corante vermelho, ele reconhece que esse nome é muito vulgar. O corante vermelho que faz lembrar de brasa é um nome muito vulgar. E o verdadeiro nome é Terra de Santa Cruz. Por quê? Terra de Santa Cruz é um nome que serve de alusão à Santa Madre Igreja. Ou seja, é um local sagrado que eles descobriram ali. E é por isso que o nome certo é Terra de Santa Cruz. Caso as pessoas esqueçam desse nome e lembrem mais do nome do Brasil, ele vai estar cumprindo com o mesmo papel do diabo. O demônio ficará bastante agradecido, porque o objetivo do demônio é fazer que as pessoas esqueçam o verdadeiro nome, que no ponto de vista de Pero Magalhães Gândavo é Terra de Santa Cruz, e não Brasil. Esse é o fato curioso sobre essa crônica. O link para descrição, para transcrição dessa crônica, você encontra na descrição do vídeo. Agora vamos continuar os processos de interiorização do Brasil. Na região sul, em 1576, você tem a fundação da Vila Rica pelos espanhóis. Além disso, no Nordeste, em 1578, você teve a reunificação da sede do governo geral da Bahia. Depois de um tempo, a sede administrativa que estava dividida volta a se juntar a uma só e acaba se reunindo na Bahia. Além disso, nós tivemos, em 12 de abril de 1578, o Lourenço de Veiga enquanto governador-geral. Lourenço de Veiga. O Lourenço de Veiga, ele trabalhou tanto com a invasão, conquista, né, na linguagem dele, mas era invasão, e povoamento no litoral. Além disso, ele desenvolveu a exploração no interior da Bahia. Como você já teve a tentativa do Luiz Brito anteriormente, com a interiorização, criação de Santa Luzia, o Lourenço de Veiga tentaria a mesma coisa futuramente. Vale lembrar que nesse mesmo ano estava acontecendo em Marrocos uma batalha, a Batalha de Alcácer Quibir. Quem estava participando dessa batalha? O rei português Dom Sebastião. Só que Dom Sebastião acabou desaparecendo nessa batalha. Isso mesmo, ele acabou desaparecendo. E aí, o que aconteceu depois disso? Português ficou sem rei. Portugal ficou sem rei. E agora? É o que nós vamos saber na próxima aula. Se você gostou dessa aula, vai deixando o seu like. Se você acha que a gente tem que melhorar alguma coisa, escreve nos comentários dizendo o que a gente precisa melhorar. Ative o sininho. Procure a gente no Instagram, cujo link para o perfil está na descrição do vídeo. E é isso, gente. Não tenho muito o que dizer. Obrigado pela atenção de vocês. Essa aula é tanto para quem quer fazer Enem, quanto para quem quer se preparar para a vida, tá bom? Então, beijo no coração e até a próxima. Tamo junto.